Como jogar o meio-jogo? Use o cérebro, mas de que jeito? Hora de ensinar o negócio do meio-jogo? Vamos lá. Vamos te ensinar. A configuração anti-D4, que o Panda Desastrado usou para sair de 500 para 2.500. Então, sempre que eles jogarem qualquer tipo de negócio com D, pode ser a Londres, o Gambito da Rainha, travessuras de cavalo pulando, tanto faz, você deve pular com o cavalo também. Um plano para colocar esse peão aqui, o suco aqui, rocar. E então, se entrarmos nesse suco, pular com o cavalo e conseguir um negócio com C. Essa é uma configuração contra qualquer tipo de negócio com D, e você se tornará o homem Hikaru. Meio louco. Então vamos rocar, prontos para colocar o peão ali, o suco ali, o cavalo ali, e então pegamos o C. Todas as peças do lado esquerdo e direito estão desenvolvidas e podemos desafiar o centro. Além disso, a segurança do rei está no máximo. Ele provoca a gente, nunca pegue um peão aqui porque é o que ele quer. Essa seta é louca, é isso que ele quer. Coloque o bispo ali, pule e pegue o seu. O negócio do C podia ter sido feito, mas ele prefere pegar. Ele está tentando cutucar o peão, mas agora temos a defesa. Se eu pular agora, o rei e o bispo vão realmente fazer um ataque duplo e ganhar o peão. Vamos prestar atenção para não vacilar. Não dá para pré-mover como se fosse Londres, entendeu? Vai bagunçar o movimento da água de novo. Ele quer derrubar o cavalo, pedir para capturarmos e ganhar o peão, mas agora podemos apenas saltar. Esse cavalo cai, mas outro assume sua defesa. Tudo bem, você está demitido e vamos achar seu substituto. Então ele está realmente indo para o negócio de capturar peões. Ele quer derrubar esse cavalo, depois o outro cavalo e realmente ganhar o peão. Mano, são uns problemas sérios de peão. Felizmente a gente pode só empurrar e chutar, mesmo se o bispo entrar. É só um cheque, cara, não é o contrário. Pode pular aqui, tentar ser o cara das trocas ou capturar com o grandão, então tem várias opções. Não pode capturar aqui porque o senhor torre ameaça. Então, o que fazer? Vamos capturar o cavalinho, não me importo com a troca. Nosso cavalinho quer ir para lá, por isso você foi pro C. Se ele capturar, a gente captura também. A abertura foi neutralizada. O que você conseguiu com esse cheque? Você me deu um cheque, vai contar para os seus amigos? Consegui te dar um cheque. Ele está esperando por algum avanço de peão para abrir a coluna H. Enquanto a gente literalmente não liga, vamos abrir a coluna C e contra-atacar. Tem uma ideia de jogar G e prender o peãozinho que a gente poderia ter feito em vez de capturar o peão, mas o problema disso é que com certeza ele vai sacrificar. Captura. Rei captura e parece um pouco arriscado, né? Parece um pouco arriscado. Abrindo o rei por 2 peões. Sim, seu rei está lá para salvar. Às vezes você tem que fazer isso, às vezes você tem que fazer isso. Não fizemos isso antes porque não percebemos, mas esse cheque agora está saindo pela culatra. Ele quer ganhar esse peão. Podemos pôr o rei aqui e salvar todos, e com ele e a torre alinhados, ainda contra-atacar. Talvez precise voltar e salvar. Pode tentar pegar esse peão, pode tentar pegar aquele peão. Nosso cavalinho está pulando. Ele era o campeão do ataque, e então jogamos a carta Uno reverso ou reverso Uno, e agora nós somos o campeão do ataque. Ok, agora nem estamos 2 peões atrás, é um peão pela peça. Ele pode fazer o roque e dizer que a torre vai entrar na festa. Ele diz, deixa a torre morrer, estou aqui para chorar. Legal, legal, coisa poética. Esse lance de peão foi absolutamente insano. Então volte 5 minutos, aprenda a configuração anti-D4 e todos os seus problemas com D na sua vida inteira serão resolvidos. Você nunca mais vai ter medo do D, nunca. Hora de recapitular contra o amante de xadrez, que acho que nem gosta mais do jogo depois daquela partida. Nós o transformamos em um xadrez, então estou feliz. Traz o D, nós também trazemos o D. E o plano é saltar com o cavalo aqui, peão ali, bispo ali, roca. E esse aqui vai para o cavalo fianqueto. Vai aqui salvando esse cavalo para qualquer travessura. E aí jogamos C e essa torre vai aqui. Qualquer coisa Londres, não Londres, banana, tomate, qualquer sopa que ele queira fazer. Precisamos ter cuidado por causa de um ataque duplo, então antecipamos o lance C. Ele está preparando uns trocas e você troca também, a gente entra e agora só afasta o peão, feliz como se estivesse -1. A gente não fez nada, só copiei o dever de casa de um garoto que deve ter reprovado no mestrado. Estamos ganhando, é só ser esperto, copia o dever e você vai ficar feliz.
Ele precisa salvar o peão, voltar. Eu meio que me compliquei pegando os peões, não foi tão ruim também, mas vamos lá, prender o peão. Ele teve que sacrificar, ele acha que pode me atacar, porque a gente não tem ursinhos de pelúcia, mas eu sou um cara grande, sem ursinhos de pelúcia. Pegamos o rei e a rainha entra, procurando algum peão, procurando dar cheque e trocar. Se ele tivesse feito algo aleatório, um cheque de rainha seria interessante. Mesmo que o peixinho não recomende, sem o rei ele não consegue nos atacar. Falou. Mas ele achou o lance, que é o melhor número 1 duplo preto. Às vezes o chesscon é assim mesmo. Eles não querem que você jogue de brancas porque vai começar a ganhar, mas se vence com as pretas pode dominar o mundo. O último gatinho foi para o D, este vai para o E. Tomamos o centro e dizemos, seu mouse sobreviveu. Talvez quisesse dobrar, ele está preparando algo, assistiu a um vídeo. Eu fico no básico, tomo o centro, você cutuca o peão, não precisa avançar, deixa eu saltar, salva ele. Vamos trazer outro peão. Se quebrar o centro, não vamos capturar, só avançar. Vamos colocar isso aqui. Ele realmente cutucou, agora ficou doido. Normalmente quando o centro está fechado, como numa francesa ou carucan. Eles usam o lance do C para distrair e atacar o peão, então é bom tirar esse cavalo. Assim, sempre que jogar em C, você pode responder com C. Então, substituir um peão pelo outro daquele jeito que ele quebrou não faz muita diferença. Podemos jogar F para trocar aquele peão por esse aqui. Outra opção é simplesmente capturar. Então eu estou meio que, qual é a palavra, contemplando. E tem outra ideia de simplesmente ignorar o gatinho, pular com o cavalo aqui, contra-atacar. E o plano, na verdade, não é capturar o peão, mas na verdade colocar o rei no jogo. Sempre que você avança um peão como o F, esse cheque fica insano, tipo, vamos te dar um cheque e se você for pra lá, é um rei de graça, mano. Se você avançar, isso nem existe lá. Podemos sacrificar aqui e ali, explorar o cravado e te dar um golpe. Ok, ele não fez o que eu esperava. A questão é por qual lado eu quero sacrificar. O cavalinho toma, é bom, cutucando a torre. Esse aqui parece melhor porque é um cheque. Vá direto ao ponto. Se quiser dar um soco em uma criança, simplesmente faça. Não pergunte, posso te dar um soco? Por que perguntar? Só faça o que tem que fazer e pague pelos seus pecados depois. Você provavelmente vai acabar na prisão, mas fazer o quê? Podemos entrar e esmagar o rei, que é uma escolha razoável. Não vou direto porque penso se devo checar, e tem um cheque-mate. Infelizmente, depois disso ele vai para lá, então não tem realmente chance de mate. Acho que sim, às vezes você consegue uma rainha. Só uma rainha para minha felicidade, felicidade triste. Ele vai para lá, quer dizer, é um meio termo, na verdade estou reduzindo. Eu ia capturar o peão, mas percebo que se ele for lá, rei é mate, pois o cavalo cobre tudo e vencemos. Então ele tentou ferrar com a gente e a gente ignorou ele. E a gente trouxe a rainha cedo, o que normalmente é uma má ideia, mas como ele enfraqueceu o rei dele, a gente explorou isso ao máximo. Ele jogou uma abertura idiota e foi pro lixo, cara. Esses jogadores de 1.200 estão sendo destruídos em 5 lances. Ninguém vai acreditar que são pessoas reais, vão pensar que são atores pagos. Então ele jogou uma abertura não convencional. A gente não sabia o que fazer, porque estamos aprendendo, a abertura é em 2029, então a gente ocupa o centro direitinho. Ele ataca com força. Não avançamos porque ele pode entrar, protegemos, trazemos o bispo. Quando ele cutuca, aí avançamos. Como dissemos, ele só quer pular para que possamos seguir. Digamos que ele saiu. Nesse caso, apenas avançamos. Pega o centro de bom garoto dele e ganha um doce. Provavelmente você não ganha um pirulito, mas é isso aí, ele estraga tudo. E percebemos que não há necessidade de levar até lá, não precisa guardar. O rei quer entrar, explorar o bispo, dar uma olhada em você. Então armamos a armadilha para o bebê. Ele teve que ir, teve que fazer algum tipo de negócio perigoso, mas ele aceitou o doce do estranho. E você sabe o que acontece, o problema aparece. Se o rei tivesse ido, teríamos pulado, pego o rei e ficado felizes. Ele empurra, o bispo leva, é uma força feita em 3, infelizmente não é brilhante, mas é o que é. A gente pula, ele desistiu. Se ele tivesse ido, seria o fim. Enfim, vencemos um jogo de brancas com as pretas. Agora é hora de dominar o mundo, e isso se faz jogando o peão do rei.
Então, vamos ter um imitador ou vamos ter algo complicado? Carolife francesa. Não faz ideia do que é francesa? Mas a gente pega o centro certinho e diz, se você cutucar, se eu empurrar, você vai fazer o seu típico. Que negócio é esse de empurrar? Deixa eu montar no cavalo assim, também poderia ter montado de outro jeito. Mas lembre-se, no último vídeo dissemos que ele quer o negócio do C, então devemos estar prontos para isso. A gente empurra. Quando ele consegue a abertura, dizemos, vamos trazer o bispo, ele empurra, a gente ajuda. Estamos prontos para montar no cavalo em algum lugar. E castelo. Devo pular aqui ou ali? Acho que não muda muito. Vou pular assim para esse peão avançar e tentarmos um ataque. O mano está cutucando a gente. Não é legal. Se eu pular aqui para salvar o peão, ele pode empurrar, então vou pular para o outro lado. Senhor peão está meio de boa. Ele faz o típico lance da francesa com avanço do ser-rainha e cavalo aqui. Então a gente acabou entrando sem querer na teoria de abertura dele. Às vezes é assim mesmo, tipo, ah cara, esse usuário está olhando ali, aquele usuário está olhando lá. Se ele fizer o rock, eu sinto que a gente pode atacar, então de certa forma eu nem quero fazer o rock. Vou pôr a torre ali, assim o peão fica livre para ir onde quiser, já que não vai morrer. Então a gente meio que tá provocando o garoto. Ó, você lembra o que aconteceu? No último jogo, o peãozinho estava alinhado. Ah, o rei não pode ir ali, tipo, a gente pode ir aqui, mas tem esse bobão. Talvez eu ainda consiga fazer isso funcionar. Ele pega o peão, a gente entra. Será que podemos usar a mesma estratégia de meio de jogo, não de abertura, e alcançar a glória? Não pegamos o peão. Tecnicamente, ele pode salvar esse peão recuando o cavalo. Não é o que ele quer fazer, mas isso salva ele da situação. Eu realmente quero enlouquecer, tipo, beleza, ele foi por outro caminho e conseguiu salvar o peão, ok, isso meio que bugou minha cabeça. Se eu capturar, ele vai ficar mais do que satisfeito. O que eu quero é aquele cheque gordo, mas não é tão simples assim. Será que eu posso ser um mini tal do Walmart e pular? Peça ao gatinho para capturar a rainha. Cheque, avançar não é possível após o sacrifício. E se ele pular, esse é o verdadeiro problema, não é? Esse é o verdadeiro problema. Ele pode se esconder atrás da peça. Então, digamos que enlouqueçamos. Cidade. Dobra, ataca o peãozinho, sacrifica o cavalinho. O bispinho entra, ele se esconde atrás de alguma coisa que parece um cavalinho. E aí, o que fazemos? Não dá para fazer o lance. Talvez eu deva ir devagar e pular aqui, tentando colocar a rainha aqui. Não parece ruim. Tomar não é o que nos preocupa. Vamos deixar esses cavalinhos criarem um pesadelo absoluto. Ele pegou o peão. Nosso grandalhão entrou na festa, esse espremer está dentro, esse cavalinho está dentro, aquele cavalinho está dentro, e ele é ruim. Ele é muito ruim. A questão é, qual cavalinho pular? Não faz diferença, certo? Pulamos e fazemos um duplo ataque. Se ele trouxer o rei para cá, o espremer e a torre estão morrendo, e se capturar aqui, podemos capturar também ou só esmagar a torre. A queda é insana. Ok, ele já capturou, agora falta a torre. Então ele vai lá, a gente dá um cheque e ele sai andando, eu posso dar cheque desse jeito. Ele nunca pode defender porque a gente já garantiu, e se ele for para lá eu posso dar um cheque, mas ele tá meio de boa. Eu acho que a gente só pega o novato, chama o gatinho pra frente, pega mais uns peões e fala, vem brincar comigo, eu vou te comprar um McDonald's, então vem, McDonald's chegando. Acho que ele pode só trazer a rainha e já era, é meio que um empate. Não tinha como ele sobreviver a isso. 1200 é o novo 200. Não tem muito o que dizer, então ele jogou a defesa francesa. A gente não conhece a abertura, então a gente toma o centro e sabe que ele quer avançar. Então a gente disse que avançar não é permitido. Desenvolvemos todas as peças corretamente como um bom garoto. Agora, em vez de rocar cedo, pensamos, só colocamos a torre aqui, tentando fazer o gatinho rocar porque se ele tivesse rocado, eu já preparava um lance insano. Sacrifício. Infelizmente não funcionou, mas o plano era sacrificar, saltar, avançar e atacar de qualquer modo. Ele jogou o F e agora pulamos com o cavalo buscando o contra-ataque. Ele foi baraque. A gente podia ter rocado, mas pulamos com o cavalo. Um peão é um tomate e a ideia dele de capturar funciona, o que é louco porque parecia bom para mim.
Então, a única maneira dele não ser atropelado pelas nossas maluquices de saltar com o cavalo era também saltar com o cavalo. Na minha cabeça de idiota, achei que a gente ia entrar. Entendi. Não funciona porque ele pode capturar, já que o cavalo protege a torre. Então tivemos problemas. Provavelmente vamos capturar o peão e ficar com alguns peões a menos, e o jogo continua, mas acho que o que dizem está certo. Ah, a defesa é o melhor ataque. Peão duplo, peão branco duplo. Para E4 a animação é zoada, mas a estratégia de xadrez é outro garoto francês. O que aconteceu com os velhos tempos? Quando as crianças jogavam E5, todo mundo joga sua própria abertura. Posso mover o cavalo como da última vez ou posso avançar com ele. Vamos mover o cavalo. Tentar ser, sei lá, um pouco imitador. Ok, a última criança não pegou. Essa aqui pegou. Estamos felizes em mover o cavalo, irmão. Talvez eu mova. Não era para ser. Isso só parece ruim, como se pudéssemos prender, mas deixa eu só avançar com o cavalo. Sabe, todos os cavalos já saíram. Estamos guardando nosso peão favorito. Se ele avançar o cavalo, podemos buscar um ângulo de cravada. Na verdade, não. F5, irmão. O que está acontecendo? 3 partidas seguidas eles avançam esse peão e deixam o rei exposto. Quero dar uma olhada, mas tem um peão aqui e não tem sacrifício. Mas, irmão, controla seu peão de Fi, cara. Não vacila com ele. Se eu tentar entrar fazendo loucura, essa peça é de graça. Então que Deus a salve. Quer entrar? Mas, de novo, é uma troca. Acho que sim. Às vezes você só volta, né? Você me cutucou. Sem problema. Pode trazer o bispo para cutucar o gordo. Pode ir lá cutucar o peão. Pronto para rocar, trazer a torre e deixar você fazer sua besteira. Se você quiser ser um bobo, eu deixo. Então estamos prestes a rocar. Ok, ele está querendo cutucar. Deixa eu te cravar. Ele está prestes a rocar, e normalmente eu só rocaria. Mas a melhor maneira de ter a melhor chance de ataque é rocar para o lado oposto. Assim eu posso atacar como um verdadeiro louco. E você pode ver pelo jogo anterior, ao atacar, que você não precisa encontrar os melhores lances porque ele não vai encontrar a melhor defesa. Então só ataque feito louco, como se ele tivesse roubado seu ursinho ou brinquedo favorito e você enlouquece. Mano, pula pra dentro, cutucando o bispo, cutucando o rei. Se eu capturar aqui, sim, ele vai pegar a rainha e a gente vai acabar trocando. Então quero capturar aqui esse que está morrendo porque temos proteção, mas ele está virando um grande negociador depois das capturas. Se eu pular com o cavalinho, senhor Suquinho morre. Então acho melhor trocar o bispo. E aí a pergunta é, para onde esse cavalinho vai? Ele tem peões dobrados, está meio triste, meio que quero pular aqui para cutucar, cutucar. Não parece nada mal. Ataque duplo nesses peões, ataque duplo no peão isolado, algum tipo de peão aqui. Peça para ele capturar e traga o grandão para dar o cheque. Parece bom. Então o senhor Pônei está fazendo o trabalho. Não dá para capturar aqui. Tecnicamente, posso pedir para ele levar e depois empurrar. Bem técnico. Eu empurro? Não, o cavalo morre, né? Só pegar o peão e ficar feliz. É só pegar o peão e ficar feliz. Nada para reclamar aqui. Quer empurrar para a gente poder entrar? Ele foi embora. O cavalo quer sentar aqui, mas infelizmente ele não consegue se mover assim. Deixa eu trazer a torre para o jogo. As torres pertencem à coluna aberta. Ele fez o lance de avanço, eu acho. Quer ser um cara das trocas, nada mal. Quer criar um bom diálogo, mas ele deve capturar com o cavalo, não com a rainha para evitar surpresas. Talvez só coloquemos o bispo de volta e depois façamos algo. Deixa o bispo quieto, não mexa nele. Ele é tão pequenininho, dá vontade de apertar. Chuta o cavalo para longe e depois vai para uma discoteca de cavalo insana, dizendo: olha o rei, ele cutucou a gente, não é legal, mas podemos cutucar ele de volta. Você não é o único ursinho cutucador. Se você pega, eu pego de volta, tem um pino e a gente ganha, mano. O que está acontecendo? Nós não fizemos nada, na verdade não fizemos nada. Ele se auto-encurralou e perdeu o jogo. Você não pode pular nem checar aqui. Podemos capturar com o peão, mas é melhor usar a rainha para garantir a defesa. Ok, ele está tentando aprontar, deixa ele aprontar. Se eu capturar o cavalinho desse jeito, eu perco a torre. Eu posso capturar aqui e manter a vida simples, ficar de boa, ou posso capturar a peça grande e deixar minha peça grande morrer. Porque assim, além de ganharmos uma peça, conseguimos simplificar o jogo.
Cara, ele tá falando difícil, deve ter comprado um dicionário bom. Ele quer jogar a torre aqui para dar um cheque na gente, a gente pode bloquear, mas o que fazer? Só não quero que ele fique dando cheque na gente. Vou jogar a torre aqui para tentar o contra-ataque. Acho que ele vai dar cheque na gente e se eu for para lá vai continuar. Vai usar esse peão para se salvar, não gosto disso. Queria avançar para me esconder, mas o Juicer tá ali. Então é só pegar o peão, acho que às vezes você só pega o peão mesmo. Não vamos complicar demais as coisas. Você vê o peão, pega e sai correndo. Ele pode avançar as torres e dar o cheque. Não se preocupe em bloquear, quanto mais trocamos, melhor fica. Aprenda com o panda dos erros. Ah, ele está em outro gatinho francês que se esforçou demais, tipo, porque a gente está desenvolvendo mesmo, cara. A gente vai para o quartel, traz todos os juicers e agora lançamos nosso plano mestre, que não é fazer o rock do mesmo lado, mas sim do lado oposto. Para facilitar minha vida, pegamos o cavalo, pegamos o juicer, pulamos, simplesmente atacamos duplo, ganhamos o peão. A felicidade está lá. Deixamos o novato na coluna aberta para trocar. Salvamos o juicer. Peixinho não recomenda peixe. Você deveria explorar o cravado, faz sentido. Poderíamos ter pulado ou cutucado, mas cada um cuidou dos seus assuntos e foi embora. Aparentemente a torre aqui é segurável. Tão louco que a gente ganha um tomate, ele devolve um tomate porque é temporada de tomate. Colha o tomate. Deixe-me fixar e vencer, vamos conseguir mais uma. Foram todos os 4 jogos, nós vencemos em tão pouco tempo. Penso, o que está acontecendo? Tudo bem? Primeiro, o Kid, que normalmente joga a abertura padrão E4, E5 está optando por uma abertura mais interessante. Vou mover o cavalo e continuar com o nosso poderoso. Pensei que ele jogaria o peão gordo aqui, mas estaria louco de qualquer jeito. Vamos trazer o suculento, porque se eu entrar, ele pode tentar um fígado frito. Não quero entrar nessas confusões de fígado frito, quero manter a vida simples. Desenvolvimento é o caminho. Copiar é dever de casa, é o caminho. Essa costuma ser a posição mais comum. Geralmente novatos vão de suculento aqui para aprender, ele não fez isso. Não se preocupe comigo, vou te prender porque sei que prender é o caminho para vencer. Geralmente quando avança um peão assim querem empurrar aqui, forçar recuo e prender, mas essa casa está meio protegida. Então vamos explorar o pin, como o panda dos erros ou como as crianças do Gotham gostam de dizer. Faça xixi no xixi, coloque pressão na peça cravada. Nós cravamos, aplicamos a pressão. Agora queremos derrubar, então deixa eu capturar o cavalo. Ele tem que recapturar desse jeito porque o rei está morrendo. Colocamos o bispo ali cutucando o novato e agora esse rei entra na festa. Acabou, então a questão é, a gente pula aqui com a IA para entrar? Parece bem razoável. Eu poderia ter voltado de pônei com uma ideia parecida, mas achei que não estava muito no espírito da coisa. Beleza, o cavalo entrou, diz o pônei. Se o Fad sair de casa e não fizer o serviço doméstico, eu vou pegar o penhor. Isso é razoável, mas qual é o problema com isso? Você pode pensar, o penhor está morrendo, cheque e o novato está morrendo, eu deveria salvá-lo, avançar. Mas e se? E se ele realmente ainda for em frente? Ele captura o peão? Você coloca o rei em algum lugar, o cavalo está morrendo, e se ele realmente capturar a torre, sua rainha entra e conquista uma bela, bela glória, pode avançar para manter a vida ainda mais simples. Acho que o plano do cavalo não é capturar, mas sim jogar o B para nos forçar a recuar, avançar e prendê-lo. Então esse é o que eu vou chamar de plano real. Então digamos que a gente vá de rei aqui, a gente cutuca o peão, ele vai para alguma peça mais suculenta aqui, rainha aqui, negócio. Para salvar isso, o que eu realmente preciso é que esse cavalo vá para cá para que a gente possa entrar. Então talvez a melhor ordem, mesmo que isso pareça bom, seja simplesmente avançar. Pedir para o cavalo recuar, e aí a gente pode realmente colocar o cavalo aqui. Ele não fez nada disso. Tanto papo furado nosso, a gente fala tanto e ele não ganha. Agora, eu quero colocar a rainha aqui. Não só salvamos isso, como também ameaçamos aqui, ameaçamos ali, e tem peças demais soltas, trem. Posso sacrificar a Zaka, você captura? Acho que estamos exagerando. Vamos trazer a rainha grandona, o cheque levará ao mate. Você tem que fazer algum tipo de bloqueio. O cavalinho aqui realmente salva o mate, mas aí esse outro cavalinho entra na festa. Ele entrou na festa. Não tem cheque aqui. Que triste. Coco está ali. Quer ir para o bispo? Ele também tem cobertura? Então espera, posso pegar o peão também. Antes ia pegar com o cavalo, mas e se pegarmos o peão para cutucar o cavalo?
Para conseguir a entrada, parece um pouco melhor, só parece um pouquinho, um tiquinho melhor. Então o rei entra e o cavalo morre. Esse cavalo ainda está ajudando a gente com a lição de casa. Ele tentou umas travessuras, mas agora o bispo não cobre essa casa. Não só podemos pegar isso e conquistar a glória, como podemos pegar isso e conquistar a glória. Então a glória é demais. E essa ação de xixi é forte demais. Então aprenda a fazer xixi nos bebezinhos e comece a ganhar. Parece errado, mas o errado é o certo, você sabe disso? 1.200 na mochila fazendo xixi nele todo. O que fizemos? Jogamos a abertura mais básica de toda a cidade. Isso é Itália. Não, ele não foi para a ação do xixi, fomos nós. Ele devia ter chutado. Não era para ser. Ele estava cozinhando, entramos e ele precisou controlar a situação porque não era esperado. Ele só entrou na frigideira e eu fiquei sem saber o que fazer. O pônei estava tranquilo. Fiquei confuso entre dois movimentos, rei aqui e perninha de peixe. Ambos são legais. Um kit wiki, ele vai Bosch. O rei está de rainha aqui. Deixar o pônei morrer é uma escolha. Ele vai baraque, a gente pega o peão. Se o pônei se mexer, a gente conquista a glória. Se ele jogar alguma rainha aqui, a gente ganha a peça. Então foi um erro de abertura bem grande, deixando a gente dominar o garoto. Ele tinha que perceber que esse pin é irritante. Empurra como se você estivesse meio com medo de que depois de empurrar, isso fique ruim e ele vá sacrificar, mas não tenha medo, cara, só faz.